Tu sejas glorificado em tudo o que fizemos, em nome de Jesus. Nas nossas palavras, nas nossas ações, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Lute pela bênção é o título. E eu quero-vos levar ao que Deus me mostrou. Glória a Deus. Realmente é um tempo que Deus está-se a revelar muito e a mostrar muitas coisas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós só entendemos e só entra realmente dentro de nós quando nós deixamos que Deus nos mostre todas as coisas. Através do que nos tem acontecido na nossa vida, porque é na nossa vida que é o grande teste, que é a grande, como direi, preparação para. Eu lembro-me sempre, cada vez que falo em qualquer assunto disso, eu lembro-me sempre na tropa, quando eu tive o esforço físico que éramos impostos, toda a instrução que tivemos tinha a ver com um propósito, o único propósito, para nos preparar para algo que íamos fazer a seguir. E na nossa vida, com Deus também é exato mesmo. É sempre uma preparação para o que vem a seguir. E nós temos que entender como isso. Porque Deus nos está a preparar para o que vem a seguir, para a bênção que está aí já. Em nome de Jesus. E eu quero-vos levar aqui, como já vos disse, Mateus 11, 12, e está escrito: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dele. Realmente este versículo é um pouco esquisito, violência. Jesus disse, quando Pedro levantou e puxou de espada, quem matar pela espada morrerá pela espada. E agora diz para se fazer violência ao reino dos céus. O que eu tenho entendido, e eu entendi até hoje sobre isto, tem a ver com a nossa persistência naquilo que oramos, naquilo que reivindicamos. Se nós oramos por algo, temos de ser persistentes e acreditando dentro do nosso coração. Exatamente como a palavra diz, a palavra está na tua boca, junto do teu coração. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se fala para a salvação. Nós temos que acreditar naquilo que falamos. Muitas das vezes, às vezes quando contamos algo errado ou algo negativo, colocamos mais fé de quando falamos algo positivo. Porque quando falamos algo negativo, é algo que nos está a acontecer, nós acreditamos, sabemos, confiamos e declaramos com a nossa boca e acabamos de semear o que não presta na nossa vida. Cada vez que falamos algo positivo, é necessário ter fé para confiar que aquilo que estamos a falar é exatamente o que vai acontecer. Eu aprendi isso na minha vida, algumas formas das mais difíceis, e por isso eu tenho cuidado com o que eu falo. E por isso é que eu falo tantas vezes para terem cuidado com o que falam. E vamos ver mais versículos a seguir sobre isso. Mas se faz violência ao reino do céu, como é que isto funciona? Você orou por saúde. Eu vou-vos dar o exemplo de saúde. Você orou por saúde. E você diz, Pai, obrigado que eu estou curado de qualquer coisa. E você sustenta, porque a tua palavra diz que Jesus vai à cruz, levou todas as minhas doenças e as minhas enfermidades e as minhas dores. Por isso eu estou curado. Depois de você declarar isto, você tem que lutar por isso. A sua vida tem de ser pautada pela luta. Pela luta de quê? De que a palavra de Deus é verdadeira na sua vida e você tem que lutar por isso. Tem que lutar como? Cada vez que você sente uma dor, você declara a palavra de Deus. Cada vez que você sente algo, você diz, não, eu não aceito isto na minha vida. Eu não aceito dores nem doenças na minha vida no nome de Jesus. Lute contra isso. Mas isso está a acontecer. Eu sei que está a acontecer, mas não tem direito de estar a acontecer. Porque Jesus pagou o preço por nós na cruz. Ele pagou
o preço e nós não temos que estar a pagar nós agora. E você pode dizer, mas a idade, as coisas erradas que fizemos e tudo. Ninguém está a dizer o contrário. Também havia 3 milhões de almas que saíram do Egito, que eram escravos, que saíram com o Egito, que foram com Moisés para o deserto e neles não houve nenhum enfermo. Como é que é possível? Se entre eles havia vários tipos de idade, não houve um único que tivesse enfermo. Se numa família não houver um doente, já nós damos glórias a Deus, quanto mais em 3 milhões de almas. Ora, se Deus fez isto ontem, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então qual é a diferença? Vamos mudar a nossa maneira de pensar sobre as circunstâncias. Nós temos direitos em Cristo Jesus e temos que reivindicar esses direitos em Cristo Jesus. Nós temos que lutar pelo aquilo que temos direito. Temos que lutar pela nossa cura. Temos que lutar pelas nossas finanças. Temos que lutar pela nossa paz, para a harmonia. Temos que lutar por tudo isso. E ergar morou desse seguro. Glória ao teu nome, Senhor. Lute pela bênção. Mas existem fatores que eu vos quero falar. E tudo o que eu vou falar tem a ver com luto sobre a sua bênção. Mas há algo que são barreiras que impedem a nossa bênção. E eu aqui vos quero que abram em Isaías 59:1. Vamos lá abrir em Isaías 59:1 para nós vermos o que é que Deus diz sobre isto. Isaías 59:1. Existem barreiras para que a bênção chegue até nós. E nós temos que tirar essas barreiras da nossa vida para que a bênção possa chegar. Eu estou-me a lembrar de algo que nós ouvimos todos os dias e que, pronto, quem conduz carros ou motas sabe do que eu vou falar a seguir. Mas pronto, agora vamos ler o que está aqui em Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque vossas mãos estão contaminadas com sangue, vossos dedos com iniquidade, vossos lábios falam falsamente, vossa língua pronuncia perversidade. Outra vez, Deus, vejam como andam a falar. Eu não me canso de falar sobre isto. Vejam o que andam a falar. Inclusive, nas vossas casas, cada vez que vocês falam mal de qualquer coisa, qualquer assunto que está a acontecer, as palavras que vocês me falam ficam na vossa casa, ficam onde vocês estiverem. Eu canso-me de... Não me canso em nome de Jesus. Eu não me canso. Eu não me vou cansar de dizer isto sempre. Eu não sou eu não acreditem em mim, eu não sou Deus. Eu não inventei algo novo. Não, é o que Deus diz. Vocês falam mal, recebem o mal que falam. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Então como é que fazer? Calem-se. Calem-se. Mas não se calem só ao pé de mim. Calem-se sempre. É difícil. Peça a Deus. Se algo lhe está a acontecer de mal, se você continuar a falar o mal que lhe está a acontecer, o mal não vai parar de vir. Eu não sou eu que estou a inventar. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Se você, ouça, a maior fé que existe é aquela que você crê. E se você crê no que é negativo, é o negativo que vai parar a sua vida. Você está a acreditar nele. Você está a falar nele, acreditando nele. Até está revoltado porque está a acontecer com a sua vida. Mas você continua a falar. Continua a receber.
eu não vou ser prejudicado por isso. É nada. Não é da minha vida. É da vida de quem fala. Mas vejam aqui que diz antes que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para nós. Eu quero vos dar um exemplo com carros, condução, pessoas que conduzem. Eu ouço muitas vezes dizer: vê-se às vezes radares escondidos, estão na caça à multa. Eu peço desculpa. Se a pessoa andar no limite da velocidade, não será multada. Se a pessoa prevaricar, errar e exceder o limite de velocidade, então será multada. Então onde é que está a caça à multa? Que eu não estou a entender. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós andarmos com Deus, e eu sou muito sincero, nós pecarmos, infelizmente é muito fácil. Eu lembro-me de uma vez eu ter estado a repreender os meus filhos por alguma coisa e depois de ter repreendido os meus filhos por alguma coisa, pronto, uma coisa. Foi tal coisa que eu não me lembro o que é que foi já. Repreendi uma correção que eu fiz a eles e estava a ralhar com eles, a mostrar como é que deviam de fazer e não deviam fazer assim ou assado, não sei. E depois, na continuação disso, eu falei mais azedo, por assim dizer, para a minha esposa. E Deus me chamou logo a atenção a seguir. Logo. Eu tinha acabado de pecar perante Deus da forma como eu falei para a minha mulher. Você entende que pecar ou não pecar, a linha é tão fina entre as duas que nós temos que ter cuidado. Que nós temos que buscar, orando a Deus, para que nos mostre onde é que nós estamos a errar perante Deus. Porque nós queremos lutar pela bênção. Nós queremos, não, eu quero a bênção, eu luto, eu reivindico e tudo mais. Mas depois estamos a bater contra um muro dos nossos pecados. Porque eles fazem separação entre nós e o nosso Deus para que não possamos receber a bênção. Exatamente como minha esposa disse, que Deus é fiel e justo. Se nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Mas para isso temos que nós reconhecermos que estamos errados, que realmente há pecado em nós e temos que o confessar perante Deus e depois afastar-nos dele, deixar-nos dele. Se não conseguirmos, oramos a Deus para que nos ajude a tirar da nossa vida. Houve coisas que eu orei e houve coisas que Deus muito simplesmente me disse a seguir como fazer e realmente foi a forma mais simples e eu deixei de fazer aquilo que não era da graça de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Busque, ouça, em tudo, uma das coisas que Deus se agrada, e se você ler a Bíblia, você vai ver, é a sinceridade do nosso coração. Nós somos sinceros. Não é sinceros perante os homens. Esqueça. Pronto, claro que devemos ser sinceros perante os homens, claro. Mas eu estou a falar perante Deus. Você ser sincero. Errou, errou. Não errou, não errou. Acha que aquilo não é erro? Diz a Deus, Senhor, eu acho que isto não é erro, mas mostra-me se está errado. Seja humilde o suficiente em reconhecer que, se calhar, alguma coisa que você fez possa estar errado. Peça perdão a Deus. Ajuda-me, Senhor. Cuidado com alguma coisa. Se aquilo que você fez prejudicou alguém, afetou alguém, você tem que pedir desculpa a essa pessoa. E não estou a dizer isso
por causa de ser. Não. Você prejudicou outra pessoa. Você tem que pedir desculpa a essa pessoa. Temos que ser sinceros uns com os outros. Assim como com Deus. Fazendo assim, nós agarramos e fazemos um visto em mais uma coisa. Sabemos que temos que lutar pelas coisas e vamos lutar em nome de Jesus. Mas primeiro temos que saber como é que está a nossa vida. Não estamos em excesso de velocidade? É que pode aparecer um radar e podemos ser multados. Mas se, no entanto, não tivermos, nenhum mal será. Nem praga alguma chegará até nós. Não tente justificar, por favor, não tente justificar a sua vida com algo que você ama, que você gosta, com algo dizendo assim, não, é meu familiar, ou coisa assim. Não, por favor. Isso não é justificação perante Deus. Eu vou deixar que um familiar meu faça algo errado? Na minha vida, na minha casa? Eu não posso permitir isso. Agora, se as pessoas decidem fazer isso noutro lugar, seja familiar ou não seja familiar, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. O que eu vos quero dizer é que cada um tem que olhar pela sua vida. Não pense por causa de, não, mas isto é algo que eu gosto. É algo que eu gosto mesmo. Então, e Deus considera isto pecado? Não sei. Busque na Bíblia. Ore sobre isso. E você vai saber se é ou não. Se for pela sua bênção e bênção dos seus, deixe isso. Porque se você insistir, pode vir a maldição. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. Devia ser, e é, uma mensagem de bênção, de motivação. Mas se nós não tiramos as pedras que estão no caminho, como é que vamos poder acelerar? Como é que vamos poder correr para a bênção se estão pedras no caminho? Nós vamos alajar. Você já tentou correr no meio de pedras? É a coisa mais difícil que existe. Até andar é difícil, quanto mais correr. E quando nós devíamos estar a correr para a bênção, estão montes de pedras pelo caminho. Que estão a impedir, que estão a fazer com que não possamos ter a bênção. E depois nós dizemos, Deus não nos ouviu. Ouça. Vamos ler outra vez. Isaías 59:1, está aqui escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. O que é que Deus está a dizer? Ouça, eu estou aqui. O meu ouvido não está tapado para que não possa ouvir. E a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Não é por acaso, ainda na sexta-feira falei sobre isso, não é por acaso que Deus, quando queria aparecer, dizia ao povo para que durante 3 dias se limpassem. Houvesse purificação entre eles. Se afastassem de tudo o que era imundo, tudo o que era impuro, e agarrassem e pudessem ir à presença de Deus. Mesmo assim, eles não aguentaram a presença de Deus e preferiam que fosse Moisés a falar com Deus e depois Moisés trouxesse a mensagem. Só que o problema é que Moisés, como estava próximo de Deus, o brilho da face de Moisés era tão forte que
que eles tinham de tapar a cara deles, os olhos deles, de ver a face de Moisés. Moisés tinha que vir falar com eles com um véu na cabeça, por causa do brilho que saía da cara de Moisés. Porquê? Porque ele esteve na presença de Deus. E há pessoas que não aguentam o brilho de Deus. Nós temos que nos afastar do pecado. Doa o que doer. Não vai ser fácil. Acredito que não. Houve coisas que não foram fáceis para largar na minha vida. Mas eu tenho de decidir, ou quero ter Deus e quero ter a bênção, ou não quero. Ou quero andar de carro nos limites de velocidade exigidos por lei, ou então vou andar de carro na mesma, mas serei multado. Se ultrapassar o limite de velocidade. Então, nós já entendemos até aqui duas coisas. Temos que lutar pela bênção, mas temos que tirar as pedrinhas que estão pelo caminho, para que a bênção possa chegar. Então agora vamos continuar e vamos ver como é que Deus nos deu tudo isto. Vamos a Gênesis 1:27, logo o primeiro livrinho da Bíblia. Gênesis 1:27. Deus criou a terra, Deus disse haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas e depois criou o que para Deus considera a sua obra mais importante: o homem e a mulher. É impressionante como Deus agarrou e deu tanta importância ao homem. É importante que nós vejamos isso, que o amor que Deus nos tem é tão grande. Não é por acaso que Deus criou o homem, Deus criou a terra e tudo nela por causa do homem e da mulher. Esta terra foi criada por causa de nós. Foi criada para nós. Veja o que é que diz aqui no versículo 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: fortificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Até aqui está tudo bem, não é? Mas eu quero-vos, neste versículo 28, chamar a vossa atenção pelo que eu vou ler. E Deus, outra vez o princípio do versículo, e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. E é aqui que eu vos quero chegar. Sujeitar. Eu pergunto, nós estamos a sujeitar a terra àquilo que nós queremos? Eu vou-vos dar o exemplo. Todos nós temos máquinas em casa. E há máquinas que se avariam, correto? E você já orou para alguma? Eu orei dizendo assim: Pai, eu te peço que metas a máquina a trabalhar. Não, não é assim. Você diz: eu ordeno que esta máquina fique a trabalhar em nome de Jesus, e enquanto ela estiver na minha mão, vai trabalhar sempre no nome de Jesus. É assim que você tem que orar. E vocês vão dizer: mas as peças têm gastos, os aparelhos fazem isto, pronto, e estragam-se isso. Ouça, isso não interessa nada. Isso não interessa nada. E você vai dizer: mas isto é loucura. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Sujeitai esta terra e dominai-a. Sujeitai-a. Você está a sujeitar as coisas. Deus me estava a mostrar isto e me estava a mostrar, vê o que é que Jesus fez quando havia uma tempestade. Quando o mar estava agitado e havia uma tempestade. O que é que ele fez? Ele se levantou no barco e ordenou que parasse. E na altura parou.
Ele sujeitou a terra. Então porquê é que nós não podemos fazer isto em tudo? Não podemos fazer isto em pessoas, cuidado. Nós podemos fazer isto em objetos. Podemos orar, acreditando no nosso coração, confiando, porque tudo aquilo que nós pedirmos, se acreditarmos no nosso coração, assim será feito. Devemos orar para os objetos, devemos orar para as coisas, devemos orar para as circunstâncias que nos afetam a nós diretamente. Porquê é que nós estamos a reivindicar o que temos direito? Porquê é que nós estamos... Não, eu não vou ser prejudicado neste assunto em nome de Jesus. Eu declaro que nada me vai afetar no nome de Jesus. Porquê é que você não está a dar ordem? E você continua a sentir que não está... Continua a dar ordens. Lute! Exatamente como na sua saúde. Exatamente como todas as coisas. Lute! Eu vou-lhe dar um exemplo, como aconteceu. Já aconteceu com mais que um objeto cá em casa, em minha casa. Já aconteceu com mais que um objeto. Mas um deles foi o esquentador. O meu esquentador já tem há alguns anos e começou a querer avariar. E eu disse, eu não vou aceitar isto. Eu não vou aceitar. Eu meti as mãos no esquentador e eu disse, eu ordeno que tu funciones. E enquanto estiveres na minha mão, tu vais funcionar sempre, sem criar problemas em nome de Jesus. Mas eu não disse uma vez isto. Eu disse mais que uma vez isto. Cada vez que ele falhava, eu orava outra vez. Não, tu vais funcionar sempre. Enquanto estiveres na minha mão, vais funcionar sem problemas alguns em nome de Jesus. Tem de ser o que eu quero. Tem de ser o que eu quero. Eu tenho que sujeitar esta terra. E ele tem estado a funcionar. E vai estar a funcionar enquanto estiver na minha mão. Realmente é uma bênção muito grande nós termos Deus na nossa vida. É uma bênção muito grande o que nos acontece. E às vezes nós vemos as circunstâncias que às vezes não são boas, que nos chegam até nós e nós pensamos, é desta que vamos perder tudo. Não, é desta que vamos ter a oportunidade de ver o poder de Deus atuar na nossa vida. Mas aquilo estragou. Ontem à noite, Deus tinha acabado de me mostrar tudo isto porque isto do esquentador já foi há bastante tempo que aconteceu, mas Deus me fez lembrar tudo isto outra vez para mostrar o versículo e eu perceber realmente e entender que realmente é assim. Embora eu fiz inconscientemente aquilo que eu fiz, porque eu precisava, mas realmente eu cumpri a palavra de Deus. Porque Deus me levou a cumprir a sua palavra e me mostrou e provou que o que eu tinha feito era certo e era exatamente aquilo que Deus queria. Sujeitar a terra. E um colega meu, eu tinha acabado de chegar de carro, parei, saí do carro, o teu carro tem um barulho. E eu dizia, tem? Sim, o teu carro tem um barulho. Mas ele não está avariado porque eu não quero que ele esteja avariado. E eu começou-se a rir e disse, então isso é assim. É assim porque eu quero. Ele não vai ter avarias, não vai ter problemas enquanto estiver na minha mão, no nome de Jesus. E ele baixou a cabeça, deve ter sorrido ou rido, mas para mim pouco me importa. Não importa o que eu acredito. Importa o que eu creio. Importa o que eu quero para a minha vida. Isso é que importa. O que é que nós estamos a fazer pela nossa vida? Se calhar, lembra-me que às vezes não, a minha esposa há pouco tempo virou-se para mim e diz que eu tenho uma forma de pregar muito agressiva. E eu, se calhar, não sei, nem nunca tinha dado por isso. Mas se calhar é. Mas ela, logo a seguir também, na continuação da conversa, ela disse, mas ninguém consegue controlar isso.
E eu pensei que para os meus botões, como a gente se costuma dizer, realmente é verdade. Eu não controlo. Mas nós temos que reagir perante as situações. Nós não podemos deixar a vida passar à nossa frente. Não podemos deixar as coisas passarem. Ah, não, aquilo aconteceu e pronto, como aconteceu, foi. Foi o quê? Você perdeu. Você perdeu. Ah, mas podia ter feito isto ou aquilo, mas pronto, como aconteceu, você perdeu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que é que você desliga ou liga na sua vida? Você continua a falar aquilo que não deve, aquilo que não presta, aquilo que lhe está a acontecer. Você continua a ligar o que não presta à sua vida. Ouça, e não vai parar. Não, lhe garanto eu que não vai parar. Você continua a semear, você vai continuar a colher em abundância. No entanto, se você agarrar e diz, não, na minha vida isto, não quero. Então, mas volta outra vez. E você, não outra vez. Não quero, eu desligo isto da minha vida. Isto na minha vida não acontece no nome de Jesus. O que é que vai acontecer? O que você disse. Você desligou da sua vida. Você não aceita. Isto nada tem a ver com nós revoltarmos contra pessoas. E a forma, se calhar agora mais agressiva que eu estou a falar, eu não estou a falar, nem quero falar assim, contra pessoas. E normalmente eu não falo assim contra pessoas. Eu falo assim contra o diabo. Eu falo assim contra as circunstâncias da minha vida. Eu não aceito. As pessoas à nossa volta não têm culpa do que nos possa estar a acontecer. Algumas delas são levadas a virem até inclusive contra nós. E você sabe que elas não têm culpa. Ah, não, têm. Então elas viraram-se contra mim. Não. Elas foram levadas a virar-se contra si. Elas foram levadas a pensar mal de si, porque vieram pensamentos à cabeça delas para se virar contra si. Ah, eu vou-lhe fazer isto, vou fazer aquilo. No entanto, se você orar, tudo o que estava a impulsionar essas pessoas contra si vai parar. Tudo o que se estava a levantar contra si vai parar porque você orou. Há pouco tempo eu estava a ouvir. Nós agora ouvimos guerras e rumores de guerras mais do que alguma vez ouvimos em toda a nossa vida. Talvez porque a comunicação social está a ser tão forte e tão rápida. E Deus disse-me assim: tu sabes que com uma oração tu podes parar uma guerra. E eu fiquei assim a pensar: mas Senhor, tantos intervenientes, tantas pessoas. Com uma oração tu paras uma guerra. E eu fiquei assim: foi impressionante, Senhor. Uma guerra envolve montes de pessoas. Então, se com uma oração eu posso parar uma guerra, há tanta coisa mais simples que eu posso fazer parar na minha vida. Há tanta coisa mais simples que eu posso mudar toda a circunstância, tudo o que está a acontecer. Sujeitai e dominai-a. Sujeitai e dominai a terra. Nós estamos a fazer isso na nossa vida presente. Eu lembro-me de alguns livros que eu li de homens e mulheres de Deus, homens que iam em barcos transatlânticos e tudo mais, e levantava-se uma grande tempestade, e eles iam para a proa do barco, para a parte da frente do barco, iam para a parte da frente e agarravam e ordenavam aos ventos e aos mares que parassem, e os mares paravam. Algumas pessoas de avião também começava a turbulência, uma tempestade grande, e eles iam dentro do avião e começavam a orar, a reivindicar, e a tempestade parava. Sujeitar e dominar a terra. É para isso que cá estamos. Foi a ordem de Deus. E nós perdemos isso por causa do pecado de Adão. Mas ganhamos isso outra vez com o sacrifício de Jesus. Sujeitar.
sujeitar as circunstâncias à nossa volta, sujeitar tudo o que está a prejudicar a nós. Não pode ser. Você não pode deixar. Você tem que lutar. A doença chega e você diz não, não quero. Devolva ao remetente. Quem é o remetente? O diabo. Tchau, vai para ti. Entende com ela. Porque Deus não tem doenças para dar. Se você vê, em Deus é bênção, em Deus é glória. Como é que Ele vai ter doenças? Quer dizer, vai ter que pedir ao diabo uma doença para nos dar a nós? Você agarra no livro de Jó, vai ler o livro de Jó, e no livro de Jó o diabo aparece perante Deus e pergunta, tira-lhe tudo quanto tem, vais ver como se revolta contra ti. E o Deus disse, tu podes tocar e tirar-lhe tudo quanto tem. Não foi Deus que lhe tirou, foi o diabo que tirou. Na continuação, Jó, depois de ter perdido tudo, não amaldiçoa a Deus. E depois o diabo aparece outra vez perante Deus, toca-lhe agora na vida, vais ver. E depois Deus virou-se, está bem, podes tocar na sua vida, mas não lhe tires a vida. E veio doença sobre a vida de Jó. E o Jó, outra vez, não prevaricou contra Deus. Mas a doença não veio de Deus, veio do diabo. Você entende? Grande parte, se não todas as coisas que vêm contra nós, vêm da parte do diabo. E vêm da parte do diabo porque alguma coisa, alguma porta nós abrimos para que isso pudesse acontecer. E agora cabe-nos a nós, vamos deixar que isto aconteça ou não vamos deixar? Claro que antes disto tudo temos que fazer o quê? Ver se existe pecado na nossa vida. Tirar o pecado da nossa vida. Depois de tirar o pecado, nós podemos reivindicar. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim, mas eu não sei se pequei em relação a este ou aquele assunto, em relação... Por favor, ore. Por favor, ore. Peça a Deus, Senhor, mostra-me. Se existe algum caminho mau na minha vida, se existe algum erro, algum pecado, mostra-me. Para que eu possa tirá-lo, porque eu quero estar bem contigo. A sua oração não faz toda a diferença perante Deus. Deus vai ver o desejo do seu coração, a sua vontade, e vai mostrar, para que você possa se arrepender. Por favor, quando Deus lhe mostrar alguma coisa, não diga, mas eu fiz isto por causa daquilo. Esqueça isso. Você fez isso porque errou. Peça perdão a Deus e mude. Não justifique. É uma das coisas que nós temos que aprender. Se erramos, pedimos perdão e mudamos. Não justificamos, porque justificar não é perante Deus. É Deus que nos justifica a nós, não é nós que nos justificamos a Deus. Nós vemos isso na vida de Davi. O rei antes dele, que era Saúl, prevaricou e ele justificou que ele fez isso por causa do povo. E ele foi rejeitado por Deus. Davi errou muito mais que Saúl e várias vezes. E nunca Davi se justificou. Imediatamente pedia perdão. E Deus diz que Davi era segundo o seu coração. Porque é um homem que, quando era exposto o pecado, ele imediatamente se arrependia e não justificava, fez isto por causa disto ou daquilo. Não faça isso, por favor. Arrependa-se e mude. Arrependa-se e mude. Então nós já estamos a ver que para termos a bênção, nós temos que sujeitar esta terra. Para termos a bênção na nossa vida, nós temos que lutar por ela. E era uma das coisas que eu não entendia durante algum tempo. Não entendia. Mas pronto, houve alturas que eu orava pedindo a Deus, Pai, dá-me isto, dá-me aquilo, eu preciso disto, preciso daquilo. Graças a Deus, no último tempo, Deus não me tem respondido a estas orações que eu tenho feito. Até que eu percebi que eu tenho que reivindicar aquilo que eu tenho direito.
Eu tenho que ordenar que venha para a minha mão no nome de Jesus. Eu tenho que ordenar que o diabo tire as mãos da minha vida. Porque isto não foi só este versículo, foram mais versículos. E é isso que eu vos quero mostrar. Para vocês entenderem o que é que Deus faz. Como Deus nos deu tudo o que nos deu. Vamos abrir em Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Glória a Deus. O que é que aconteceu aqui? Jesus agarrou e mandou 70. 70 homens, mandou-os ir orar pelas povoações à volta. Ir abençoar as pessoas, contando-lhes a eles sobre o reino de Deus que tinha chegado a eles. Esses mesmos 70 depois voltaram a ter com Jesus. E vejam o que é que eles disseram. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus, claro, eu via Satanás como um raio cair do céu. E disse no versículo 19, ouçam bem, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, não é alguma, é toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Eu não sei, algumas pessoas levam como é que eu posso pôr isso em palavras? Pensam que os demónios não existem. Pensam que demónios só aparecem na Bíblia. Ah, é? Eu quero-vos mostrar uma coisa. Vamos abrir no outro lado. Vamos abrir em Marcos 5:2. Marcos 5:2. O que é que aconteceu aqui? Jesus, seus discípulos estavam no barco, tinham chegado à outra margem e estavam a sair do barco. Marcos 5:2. Eles saíram do barco e eis que apanharam um homem, eis que viram um homem. E eu vou-vos ler tudo o que aconteceu. E saindo ele do barco, ele, Jesus, claro, e os seus discípulos, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, que tinha a sua morada nos sepulcros, nem com cadeias é correntes, podiam alguém prender. Vejam a força que o demónio tinha. Versículo 4, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Você nunca ouviu falar de ninguém que se corta? Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, porque até os demónios sabem quem é Jesus. Os demónios existem, estão na Terra. E são uma das forças mais poderosas que existe na Terra. E Deus nos diz a nós que nos deu poder, autoridade sobre eles, para que eles saiam da nossa vida. Você nunca viu coisas esquisitas acontecer? Nunca se apercebeu como é que é possível uma pessoa estar tão bem e de repente mudar? De repente muda. Será que não ficou sujeita ou influenciada por demónios na sua vida? Será que não houve alguma coisa que influenciou essa pessoa a virar-se contra nós? Eu estou a falar de pessoas como pode ser circunstância. Eu lembro-me de ir com a minha esposa uma vez e íamos orar de manhã a uma igreja
íamos no carro e de repente o carro que estava atrás de nós saiu com uma velocidade e estávamos em fila todos, mas houve uma abertura para o outro lado, para o lado direito, e o carro sai de trás de nós, quase que a patinar, com as rodas, passa pela frente e vai tentar meter à minha frente e bate no carro da frente. E eu e a minha esposa ficámos a olhar para ela, não nos tocou no nosso carro. Ficámos a olhar um para o outro, olhar para aquilo, damos a volta e continuamos. Vocês acham que os demónios não estão na Terra para nos tentar fazer mal? Vocês estão errados. Eu tive um carro que durante bastante tempo, cada vez que eu entrava para o carro, eu sentia que ia a mesma sensação de ter o acidente, eu tinha a sensação. Eu metia as mãos no volante e eu orava. Obrigada, Pai, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a mim, nem este carro, em nome de Jesus. Cada vez que eu tinha aquela sensação, eu metia as mãos no volante e orava logo. Pois com esse carro, eu quase que tive um acidente. E foi mesmo pela glória de Deus que evitou que eu consegui passar no meio de carros sem tocar em nenhum carro, sem ter acidente com ele, e nunca tive acidente nenhum com ele. Mas estava preparado a alguma coisa contra esse carro. Não percebo porque, se calhar, a quem pertenceu o carro, eu não sei, embora eu tivesse orado por o carro, consagrasse o carro, eu faço isso com todos os carros que eu tenho meus, mas se calhar alguma coisa foi feita para o carro, ou alguma coisa havia no carro. Mas porque eu orei sempre, porque eu sujeitei àquilo que eu acreditava, que eu queria, as circunstâncias mudaram. E o mal que havia de vir contra mim não veio e foi mudado em bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu tive que fazer alguma coisa. Eu estou-me a rir, não tem piada nenhuma. Mas ainda agora li uma coisa no Facebook que fartei-me de rir. Fartei-me de rir porque, por causa da falta de conhecimento das pessoas, leva a ter atitudes completamente descontroladas. Claro que aquilo era uma piada que a pessoa estava a dizer, mas se nós pensarmos bem, se calhar muitas vezes fazemos isto. Então, foram a um funeral. E nesse funeral levaram uma vidente. E levaram a vidente para dizer quem seria o próximo a morrer. E então a vidente disse, o primeiro que sair do cemitério é o próximo a morrer. Então estavam lá a dizer que já tinham mandado vir comida e mandar ter, ninguém queria sair do cemitério. Parece parvoíce, não é? Parece brincadeira, não é? Quantas pessoas não agarram e leem o horóscopo que existe nas revistas e dizem, hoje é melhor não sair de casa. E a pessoa não sai de casa. Hoje é melhor não fazer isto, não fazer aquilo. Cuidado que a pessoa tal, ou assim, ou assado. E a pessoa não faz. Alguns têm estátuas dentro de casa e depois esfregam a mão ou é na cabeça, ou é na barriga, e é para dar sorte. Mas qual sorte? Você está a confiar numa estátua para lhe dar sorte? Lhe dar sorte? Você já tem a bênção na sua vida. Você que crê em Jesus, que acredita em Jesus, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você já tem a bênção na sua vida. Qual sorte? As pessoas que fazem isto estão-se a sujeitar sobre a terra. Eu sou sincero. Eu, se estivesse naquele funeral, eu saía-me a rir. E era o primeiro a sair. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chegará até a mim, no nome de Jesus. Eu ando pelo que creio. Não ando pelo que as pessoas dizem, ou pelas influências disto ou daquilo. Esqueçam isso. Eu não ando para as circunstâncias. Agora, não, a coisa... Quando Deus agarrou e disse-me que uma oração pode parar uma guerra, sabe qual foi a primeira coisa que eu me lembrei dos tumores de terra?
Foi logo a primeira coisa que eu me lembrei. Ih, pai, isto quer dizer que a próxima vez eu vou meter a mão no chão, que houver uma tentativa, seja lá do quê, e eu vou ordenar que o temor terra não pare. Sujeitai e dominai a terra. Vamos mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Vamos agarrar e tomar conta, rédeas da nossa vida. Já chega. Somos cristãos, mas não agimos como Cristo. Somos seguidores e dizemos que somos discípulos de Jesus. E depois andamos como o mundo anda. Não fazendo nada que Jesus fazia. Não agindo. Porque Ele próprio disse. Ele nos disse a nós. Eu vou para o Pai, já não tenho tempo. Vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Então vamos parar temores de terra. Vamos parar tempestades. Vamos parar furacões. Vamos parar, vamos dar ordens. Parem com isso. Deixem-se lá de parvoíces. Eu não tenho tempo para a minha cidade de vir tufões. Nem tempestades. Tirem lá isso da minha vida. Eu tenho mais que fazer. Sujeitai e dominai a terra. As coisas não dão bem. Mude-as. Fale contra elas. Não deixe a sua vida parada. Como se costuma dizer, ao Deus dará. Qual Deus dará? Deus quer nos dar o melhor. Não é o Deus dará, é o diabo dará. Você não agora até os gatos e os ratos estão diferentes, mas antes os gatos e os ratos não, cada vez que um rato via um gato e pernas para te quer. E alguns gatos chegavam a brincar com os ratos antes de os matar. E o que o diabo quer fazer isto é brincar connosco. Ver até que ponto é que consegue ir connosco. E agora vou-te fazer assim, vamos ver a tua reação. Se nós nos baixamos e ficamos quietos e, pois é, e agora é assim. E ele diz, bem, agora vou-te dar uma patada para um lado e agora vou estar com outra. Vocês viram o que é que leram. Agora vejam, é impressionante. Por isso é que nós devemos ler a Bíblia. É impressionante a mensagem que Deus traz para nós. Ele viu Jesus ao longe e o adorou. Este homem que partia correntes. Ele esmigalhava correntes. Ele feria-se com pedras. E agora vejam no versículo 7 o que está escrito. Lemos o versículo 6 e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Versículo 7. E clamando com grande voz diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Este homem partia correntes e virava-se para Jesus e dizia, conjuro-te, quer dizer, peço-te que não me atormentes. Você está a entender? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os demónios têm medo de nós. Só que normalmente, sabe como é que fazem? Ouça, em humanos eu encontrei-me isto montes de vezes. É uma das coisas que mais me fazia descontrolar na altura, agora não, graças a Deus, era isto. Era homens que apareciam e diziam, eu faço e tal. Quando a gente levantavam mais a voz, quase que se aninhavam todos e choravam. E fazia uma confusão aquilo. E o que o diabo tenta fazer connosco, o que os demónios tentam fazer connosco é exatamente tentar pintar, a fazer tudo pior. Não, e agora vai ser, e vai-te acontecer, e não vais conseguir, e não vais poder, e não vais, toda a informação possível, e tudo a chegar até nós. E durante esta semana, começaram a vir pensamentos disto, e aquilo, e aquilo outro, e eu virei-me, falei em voz audível, eu não vou perder a minha bênção no nome de Jesus. Eu não vou perder a minha bênção no nome de Jesus. Foi as únicas palavras que saíram da minha boca.
Eu não falei o que estava a pensar, eu não falei o que estava a tentar chegar à minha cabeça, porque o diabo estava a tentar influenciar a minha vida. Eu não. Eu falei o que eu quero. Eu não vou perder a minha bênção no nome de Jesus. Haja o que houver, façam-me o que fizer, eu não quero saber. Eu tenho Deus e é nele que eu confio, no nome de Jesus. Os demónios têm medo de nós, só que tentam nos meter medo a nós para nos fazer parar, de não irmos contra eles. Por isso é que este homem que partia cadeias, partia correntes, partia tudo, dizia, e clamando com grande voz diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os 70 voltaram com alegria, dizendo, até os demónios nos sujeitam. Estavam a expulsar demónios das pessoas. Parte das doenças que as pessoas têm são demónios que atacam as suas vidas. E sabe o que é que aconteceu depois? Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda, não é alguma, é toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Eu lembro-me sempre de um colega meu uma pessoa que chegou ao pé de mim e a esposa não estava bem e eu não sabia na altura. E a esposa depois começou a apontar para mim, a dizer que eu sabia, e uma mulher a dizer que eu sabia, peraí, mas eu sei o quê? Quando ela disse aquilo, eu percebi logo que havia alguma coisa. E então já tinham ido a bruxos e a videntes e a tudo mais. E eu perguntei ao esposo se podia ir para o lado da esposa para lhe falar de Jesus. E eu comecei-lhe a falar do plano da salvação. Eu comecei a falar que Deus tinha vindo à Terra para nos ajudar, para nos abençoar, através de Jesus. Quando eu disse a palavra Jesus, a mulher abriu os olhos, com o corpo dela começou a tremer, olhou para o marido e disse que ia começar, e começou a falar com outra voz, virando para mim, ofendendo com tudo e mais alguma coisa. Quando ela começou a falar com outra voz, ela estava-me a tentar meter medo. E eu comecei a ordenar que ele saísse dela. Claro que eu na altura fiz logo isso, mas eu não podia fazer isto porque existia pecado na vida dela. Eu não sabia, não me apercebi disto. Ela tinha que primeiro fazê-la confessar o pecado para que saísse, para que depois eu pudesse orar por ela. O que eu poderia fazer era que eu ordenasse que o demónio se aquietasse e parasse no nome de Jesus. E isso ele podia e era obrigado a fazer porque eu estava a ordenar. Agora, sair dela, ele não podia sair. E eu comecei a dizer para o demónio sair dela e ela continuava a gritar e a barafustar e a virar-se contra mim e até que chegou uma altura que eu meti a mão assim e disse, eu ordeno que saias dela no nome de Jesus, e ela tentou-me morder a mão. E quando ele tentou morder a mão, eu puxei a mão para trás. E eu depois fiquei assim a pensar um pouco e eu disse, não, eu não tenho medo. E meti outra vez lá a mão. E quando eu meti a mão, eu vi algo acontecer que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu continuei a ordenar que saísse e ela tentou-me morder. E a boca chegou aqui, mas ficou com os dentes no ar, porque não me conseguia morder. Tanto assim, depois disso acontecer, eu cheguei a ir lá à casa dele. E ela chegou a confessar ao marido que cada vez que eu entrava, a vontade dela era vir, chegar ao pé de mim e agarrar-se ao pescoço e atacar-me. Só que ela dizia que não podia. Não podia a mim, nem podia a nós. Se nós não temos o pecado na nossa vida, não nos podem tocar. Só nos toca porque nós deixamos. Tudo o que permitires na terra será permitido no céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que não permitires não será permitido. Grande parte das vezes nós estamos a permitir coisas na nossa vida. Vem uma dor aqui, uma dor ali, uma doença aqui, uma doença ali, e nós, pronto, agora tem que ser, agora tem que
coisa, agora é isto, pronto, tem a ver com a idade, tem a ver com sei lá o quê. E nós, pronto, agora tem que ser. Olha, tenho que ir ao médico para me dar. Até e para que é que você permite? Eu não estou a dizer para não ir ao médico, por favor. Eu estou a dizer é porque é que você permite isso na sua vida. Porque é que deixa as circunstâncias chegar à sua vida? As circunstâncias podem chegar. O mal virá ao homem por um caminho, mas tem que fugir por 7, no nome de Jesus. Tem que fugir. Tem que fugir. Se você der ordens, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Eis que nós temos autoridade. Ordene que esta dor saia do meu corpo agora mesmo, no nome de Jesus. E você vai dizer, mas ainda sinto a dor. Continua a dizer, sempre. Cada vez que senta a dor, fale, saia. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há exemplos que eu ouvi na minha vida que realmente me abençoaram muitíssimo. Uma senhora recebeu uma herança. Uma senhora cristã recebeu uma herança. Agarrou nesse dinheiro. Ela era... como direi, eu conheço cuidados paliativos, mas não é isso. Ela era enfermeira e trabalhava em hospital e cuidava de pessoas. E com o dinheiro que recebeu da herança, comprou uma vivenda e começou a receber pessoas em estado terminal, em estado de pessoas que já não têm salvação alguma, pessoas em que os médicos consideram que estão só à espera de morrer. E começou a receber dessas pessoas dentro de casa dela, dentro dessa vivenda que ela comprou só para isso. E todos os dias, a essas pessoas, ela ia ler a palavra de Deus. Algumas delas, elas estavam tão mal, tão mal, tão mal, que ela começava a falar e dizer assim, que lia-lhes a palavra de Deus e dizia-lhes que nós fomos amaldiçoados por causa da lei. E ela tinha a maldição por causa da lei. Mas Cristo Jesus nos remiu da lei e nós fomos libertos da lei. E ela tinha que confessar isto todos os dias. E todos os dias a senhora dizia, porque pela lei eu fui amaldiçoada, mas em Jesus a maldição saiu de mim, do meu corpo, e já não estou doente em nome de Jesus. Então todos os dias dizia isto. A senhora confessou que chegou a alturas em confessar isto mais de 100 vezes por dia. E houve um determinado dia que a senhora que cuidava dos outros estava no resto de chão e de repente ouviu um barulho no primeiro andar. E ela dizia que no primeiro andar estavam as pessoas piores. Estavam acamadas, não se podiam mexer e tudo mais. E ouviu um barulho. E depois começou a ouvir gritos. E ouvia saltos. O que é que tinha acontecido? A pessoa confessou tantas vezes que ela confessou a palavra de Deus, que a palavra de Deus entrou dentro dela, chegou ao coração, ela acreditou e voltou a falar. E então estava de pé curada no nome de Jesus. Glória a Deus. O que é que você anda a confessar? O que é que você anda a falar? É o que você tem na sua vida. Se você quer mudança, fala a mudança. Fala a diferença. Fala a bênção. Você vai ter a bênção. Se você quer desgraça, continua a falar o que está a falar. Não se preocupe. Você chega lá. Vamos abrir 1 João 4,4. É lá no final da Bíblia, quase. 1 João 4,4.
Glória a Deus pela tua palavra, Pai. Glória a Deus por ela, pela tua palavra. Os ensinamentos são grandes e nos ajudam e nos dizem, nos puxam para cima e dizem: vocês estão na terra, mas não são da terra. Vocês são da glória. Sabe o que é a glória? É o país onde Deus está. O céu. Vocês estão na terra, mas não pertencem a essa terra. São meus. E veja o que é que Deus diz para nós. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós. Em nós. Em nós reside o Espírito Santo, Deus Altíssimo. Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. O maior de todos está dentro de nós. Aquele capaz de ressuscitar Jesus dos mortos está dentro de nós, capaz de mudar tudo. Cabe a nós, agora, falar com a nossa boca e mudar as circunstâncias. No nome de Jesus. Se você não o fizer, ninguém vai fazer. Está tudo na nossa mão. Sempre esteve. Sempre esteve. Deus não tem uma mão encolhida. Deus fez tudo por nós. Ouçam. Deus criou esta terra. E no meio desta terra criou um jardim. O jardim do Éden, o paraíso na terra. E lá colocou o homem e a mulher. O melhor lugar criou para o homem e a mulher. Esta terra, este planeta foi criado para o homem e para a mulher. O homem e a mulher prevaricaram, erraram perante Deus e deixaram cair esta terra em desgraça. Mas Deus, sempre na sua infinita bondade, no seu infinito amor, sempre tentou outra vez voltar para o homem, criou um processo do homem pedir perdão a Deus, fazendo através do sacrifício de animais, criou. E apesar de tudo que foi andando e do homem se ter afastado de Deus, voltado para Deus, afastado de Deus, voltado para Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, por nós. Para que por ele pudéssemos viver para a justiça, sendo justificado pelo ato que Jesus fez. Portanto, Deus nos ama. E ponto final. Agora cabe a nós tirar o pecado da nossa vida e reivindicar a bênção que temos direito. Lute pela bênção no nome de Jesus. Lute pela bênção. Lute pela bênção. Não se importe com os vizinhos se você tiver que levantar a voz, gritar ou fazer, ou os outros consideram, está maluquinho. Pá, não se importe com isso. Importe-se com algumas pessoas, e eu vou-lhe dizer qual é. Importe-se com a sua vida, importe-se com Deus, e importe-se com o diabo. Com o diabo, porque ele tem que ouvir as nossas palavras também. E às vezes temos que levantar a voz para ele ouvir bem. Nós estamos por cabeça e não por caudas. Estamos por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias. Podem vir nós por um caminho, mas têm que fugir por 7. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até nós. Não deixe o mal na sua vida. Ordene que ele saia. E ele tem que sair. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não estou pronto a explodir. Estamos a entender? Lute pela bênção, em nome de Jesus. Lute pela bênção, em nome de Jesus.